Este livro tem duas características, talvez três. No tempo em que o romance histórico está num certo declínio, que é praticado por um conjunto de autoras que não estuda rigorosamente os temas, não conhece os trajes, não conhece as bandeiras, os hinos, não conhece a estrutura anatómica do cavalo que o fidalgo monta, diz simplesmente cavalo, cavalo, cavalo. Então, este é realmente um romance que faz a diferença. O romance faz uma grande, grande diferença. Há um estudo muito aprofundado, há uma análise muito, muito rigorosa, muito objetiva, fazendo exatamente o que o Alexandre Herculano fazia, que conhecia perfeitamente a história medieval portuguesa, para depois poder encaixar as suas personagens e para poder criar, construir psicológica e fisicamente as suas personagens. Assim, o João, nesse aspecto, continua exatamente o romance clássico português, do Almeida Garré, do Malheiro Dias, do Alexandre Herculano, e hoje, que é perpetuado hoje com grande honra, digamos assim, pelo escritor Fernando Campos e outros, mas cito a ele devido à sua idade e devido ao alto nível da sua obra. Depois há outra característica. Portanto, a primeira característica é um estudo rigoroso, como disse o Sr. Embaixador, e como aliás também a Cristina Ovídio referiu, há um conhecimento dos livros e um conhecimento da estrutura mental dos portugueses dos séculos XV e XVI. Há um conhecimento das estruturas sociais, das estruturas económicas, há um conhecimento das categorias psicológicas, e já vamos ver que é muito importante a categoria psicológica neste romance, e portanto há um conhecimento muito forte e sólido das mudanças que a história estava a ter, justamente na passagem do século XV para o século XVI. Depois há portanto, digamos assim, há um realismo verossimilhante no enquadramento do romance. Portanto, não é alguém que vai trabalhar o Pedro Álvares Cabral sem ter estudado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos, ter estudado essa personagem. Depois há uma imaginação à solta. Isso é fundamental para captar emotivamente o leitor e para o escritor também ele se sentir motivado na sua escrita. Imaginação feroz aqui. Recordo sobretudo os longos capítulos sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral de Lisboa até Calacute e depois Coxim e regresso. Esses são talvez os momentos. Mas essa imaginação, repito, e que é bastante importante, porque é a diferença específica com o romance histórico de pouca qualidade. Essa imaginação baseia-se sempre em relatos de acontecimentos, neste caso de viagens, que houveram no século XV e no século XVI. E, de facto, desde a Aguada, desde os encontros, já vamos falar do Brasil, que tem aqui uma questão especial com o Brasil, desde da relação com o Samorim de Calacute, da relação com os hindus, da relação com os árabes, a morte do Aires Correia e do Pedro Vaz de Caminha na praia de Calacute. Tudo isso se centra, essa imaginação centra-se numa análise histórica muito cuidada. Depois há um léxico. Isto é, no romance histórico, não no romance da atualidade, mas no romance histórico, o léxico é a grande, grande bitola da qualidade de um romance. Se utilizamos o léxico, o vocabulário, portanto, do século XV, do século XVI, ou se utilizamos o nosso vocabulário. Em termos de divulgação científica, é justo que
façamos uma aproximação semântica entre os vocabulários do nosso século e o vocabulário da época do descobrimento. Mas, em termos de romance, o vocabulário original, coevo do descobrimento, tem que lá estar. E essa é a grande diferença específica, repito, de um romance de qualidade para um romance com menor qualidade. E o João Morgado tem um léxico histórico prodigioso, fruto do convívio com os textos. Portanto, ele não é um léxico histórico só baseado na imaginação, é um léxico retirado, sem dúvida, de Ferrão Lopes, de Azurara, de Castanheda, de João de Barros, de outros, certamente. E tem um domínio, em terceiro lugar, tem um domínio espantoso do detalhe histórico. Isto é também bastante importante. Ou seja, quantas vezes tomavam banho os portugueses no século XVI? Se fossem nobres, fidalgos, fossem mercadores, fossem artesãos, fossem marinheiros. Como se vestiam? Como é que dormiam? Em casa e no barco. O que acontecia no porão das caravelas e das naus? Quanto tempo demorava a água que era embarcada nas caravelas? Quanto tempo demorava os biscoitos? Quanto tempo demorava a carne viva, a carne já esquartejada? Tudo isso, como se relacionavam os frades que iam nas caravelas com a restante tripulação, a marinhagem. E isso tudo o que eu estou dizendo. Como era constituído o palácio secundário do Samorim de Calacute? O que é que lá tinha dentro? É praticamente o segundo romance em que eu vejo o que justamente lá está dentro. Ou o terceiro, mas o segundo não pode. O primeiro é o Barnabé, o Barnabé, o Marinheiro das Índias, do Mário Cláudio, e o segundo é este. Os romancistas de menor qualidade limitam-se a dizer: ele chegou, Pedro Álvares Cabral, Vasta Gama, chegou a Calacute, foi pelas praças e chegou ao palácio. O palácio, um romancista, imaginem, até escreve que o Samorim estava sentado. Na Índia não havia cadeiras no século XVI. Não havia cadeiras. Havia cadeirais, se quiserem, tronos, que era constituído por um conjunto de almofadas de diversidade, de densidade diversa, em que o Samorim se sentava. Mas aquela cadeira, a cadeira que nós podemos imaginar que um nobre aqui em Portugal receberia outro nobre, não existia. Portanto, ele não pode estar sentado. Pode estar reclinado, pode estar agesado, pode estar inclinado, mas sentado no sentido geral não está. Aqui encontro justamente essa descrição do Palácio II. Encontro a descrição do harém. E todos falam no harém do Samorim. Mas o único romance, que eu conheço bastantes romances, em Portugal, que descreve o harém do Samorim e descreve a impossibilidade sexual do Samorim conseguir satisfazer 1000 mulheres, 1000 é aqui um número geral, evidentemente. A única explicação está aqui. Eu não vou dar para não vos tirar o prazer da leitura, que eu também tive prazer, porque eu não sabia essa justificação. Não sabia a justificação. Depois, portanto, o detalhe histórico, estava a falar do detalhe histórico, a imaginação, o léxico e o detalhe histórico. Estes três seguem-se aquilo que está a dizer. Uma verossimilhança muito grande com a realidade e um ambiente da época absolutamente fidedigno, digamos assim. Ora, mas um romance histórico, portanto, já é um romance histórico de qualidade. É isto que eu queria dizer. Como simples, mas o romance histórico torna-se marcante, digamos assim, quando oferece uma interpretação. Não se pode dizer uma nova, não se pede ao romance que faça teorias do conhecimento, mas faça uma interpretação da época histórica. Por isso, Vera Cruz, do João Morgado, também tem uma interpretação histórica, e isto é bastante importante. Só se encontra, por acaso,
aparece no meio, mais ou menos no meio, o Pedro Álvares Cabral desaparece da corte durante uns dias, ninguém sabe dele, o irmão procura, o rei procura, e ele depois aparece. No final, sabemos onde é que ele esteve. Esteve em Tomar. A fazer o quê? Não digo, não perderia o interesse, mas é aqui que está justamente essa teoria da história.